Quantas vezes você pensou em desistir? Talvez mais vezes do que consegue contar. Em momentos em que tudo parecia ruir, quando a esperança parecia escorrer pelos dedos como a areia que não conseguimos segurar. Nestes momentos, a alma grita em silêncio, e o coração se curva diante do invisível. É justamente aí, no espaço entre a dor e a fé, que nasce o milagre. Há muito tempo, em uma pequena aldeia esquecida pelos mapas, vivia uma mulher chamada Lia. Ela não tinha muito, apenas um lar simples, mãos calejadas e uma fé que ninguém conseguia tirar dela. Todos a conheciam por sua voz serena nas madrugadas, quando o céu ainda era escuro, e ela já sussurrava orações ao vento, como quem semeia estrelas. Lia não rezava com palavras bonitas. Ela falava com Deus com o coração aberto, às vezes em silêncio, às vezes com lágrimas. E mesmo quando tudo dava errado, a colheita falhava, o pão escasseava, a doença batia à porta, ela continuava. Não porque era forte, mas porque confiava. Uma noite, uma tempestade terrível destruiu parte da vila. O telhado da casa de Lia voou. A terra virou lama. Muitos choraram. Muitos desistiram. Mas Lia, ao amanhecer, se ajoelhou entre os escombros e disse: Senhor, ainda estou aqui. Foi então que os vizinhos, tocados por aquela fé silenciosa, começaram a ajudar. Um trouxe telhas, outro madeira. Crianças ajudaram a limpar. Sem ela pedir, tudo começou a se reconstruir. O que Lia não sabia é que sua oração, feita com o coração, havia tocado mais do que os céus. Tocou os corações. Essa é a força da oração sincera. Ela não precisa de palco, nem de aplausos. Ela floresce na alma de quem acredita mesmo quando tudo desmorona. Às vezes, achamos que Deus está distante, que Ele se cala, mas talvez Ele esteja apenas esperando a oração que vem do fundo do coração, aquela que não exige, mas confia, que não grita, mas espera. Jesus mesmo nos ensinou isso. Em Mateus 6:06, Ele diz: Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Veja, o coração é o quarto secreto. Quando a oração nasce dali, algo muda. Mesmo que do lado de fora tudo permaneça igual, algo dentro de nós se transforma. E é esse movimento interior que abre portas, cura feridas, traz direção. Nada é impossível para quem reza com o coração. Deus não busca perfeição nas palavras. Ele busca a entrega. Busca a sinceridade, a lágrima verdadeira, o silêncio que o chama, porque Ele ouve até mesmo o que não conseguimos dizer. Então, se hoje sua alma está cansada, reze. Mas não apenas com os lábios, reze com o coração. Deixe que sua oração seja como uma vela acesa na escuridão. Uma vela só pode ser pequena, mas sua luz pode guiar muitos. E lembre-se, quando tudo parece perdido, é aí que a luz começa. Havia um homem chamado Samuel. Ele era um viajante solitário, que carregava no rosto as marcas do tempo e nos olhos, a esperança de quem ainda acreditava. Por onde passava, levava uma mensagem simples: ore como se Deus estivesse escutando, porque Ele está. Certa vez, em uma vila assolada pela seca, Samuel chegou com sua bengala e um sorriso discreto. As pessoas estavam desanimadas, os campos ressecados, os poços quase secos. Já haviam feito de tudo, rituais, promessas, até desistências. Mas ainda assim, não chovia. A fé começava a se apagar como brasa em fim de vida. Samuel ouviu tudo em silêncio, sentado à sombra de uma árvore murcha. Então ele se levantou e disse: Vamos orar. Mas não com medo, não com dúvida. Vamos orar com o coração inteiro, como quem confia que mesmo sem ver, a água já vem. Alguns riram. Outros se encolheram em descrença. Mas um grupo pequeno se aproximou. E juntos, com olhos fechados e mãos dadas, começaram a orar. Não pediram chuva. Não exigiram milagres. Apenas falaram com Deus como filhos que confiam no Pai. Pediram direção, serenidade, e disseram: mesmo sem chuva, te louvamos. Naquela noite, o céu permaneceu seco. Mas algo havia mudado. O medo deu lugar à paz. O desespero cedeu à esperança. No dia seguinte, ao amanhecer, nuvens começaram a se formar no horizonte. O vento soprou diferente. E em poucas horas, a primeira gota caiu. Não foi mágica. Foi oração com fé. Foi coração entregue. Sabe, às vezes confundimos fé com controle. Achamos que, se rezarmos o suficiente, Deus fará exatamente o que queremos, do jeito que queremos.
Mas a verdadeira oração não é manipulação. É rendição. Quem reza com o coração não impõe, confia. É como uma criança que estende os braços ao pai sem saber se será carregada, mas sabendo que será acolhida. É assim que Deus deseja ser buscado, com humildade, com amor, com verdade. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu orava com orgulho, exaltando a si mesmo, o publicano, um cobrador de impostos, visto com maus olhos, apenas dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi este, o publicano, que saiu justificado. Porque a oração sincera tem poder. E mais do que mudar o mundo lá fora, ela transforma o mundo dentro de nós. Talvez hoje você esteja enfrentando uma seca em sua vida. Um tempo árido, onde tudo parece parar, onde as promessas parecem distantes e o coração está cansado. Mas não desista. Reze. Fale com Deus. Diga a Ele suas dores, mas também sua confiança. Ele não é indiferente às suas lágrimas. Ele não ignora as suas orações. Ele age no tempo certo, da forma mais perfeita. E se você acha que não sabe rezar, tudo bem. Diga apenas: Senhor, estou aqui. Me ajuda. Às vezes, é tudo o que precisamos dizer. A fé não precisa de fórmulas. Ela só precisa ser verdadeira. Nada é impossível para quem reza com o coração. Em um monte distante, onde os ventos falavam baixinho e as árvores dançavam em silêncio, vivia um homem idoso chamado Elias. Ele era conhecido por sua sabedoria serena e por sempre estar em oração. Muitos o chamavam de guardião do silêncio de Deus. Certa vez, um jovem aflito subiu até aquele monte para procurar Elias. Chegou com o rosto abatido e o coração em pedaços. Disse: Rezo há meses. Peço com fé. Clamo com força. Mas nada muda. Deus não me responde. Elias ouviu, sem interromper. Depois, com olhar calmo, levou o jovem até uma nascente que brotava entre pedras. Era pequena, quase invisível, mas alimentava um riacho que descia o monte. Apontando para a água, Elias disse: Veja esta nascente. Ela não faz barulho. Não força o caminho. Ela simplesmente flui. Todos os dias, fielmente. E é assim que a oração deve ser, contínua, fiel, humilde. Ela parece pequena, mas alimenta rios. O jovem ficou em silêncio. Compreendeu algo profundo. Muitas vezes, esperamos que Deus fale com trovões, que mova montanhas visíveis, mas Ele prefere sussurrar ao coração. A oração verdadeira, aquela que nasce do coração, não exige provas. Ela confia no invisível. Ela entende que, mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele está agindo nos bastidores. Como o agricultor que planta uma semente, ele não vê o crescimento imediato, mas cuida da terra, confiante de que a vida está brotando sob a superfície. Assim é a vida de quem ora com fé. Não se desespera com a demora, porque sabe que o tempo de Deus é sempre o tempo certo. Lembre-se de Abraão. Esperou anos pela promessa. Duvidou, tropeçou, mas nunca deixou de falar com Deus. E no tempo exato, Isaque chegou. Rezar com o coração é mais do que falar, é permanecer. É estar com Deus mesmo quando tudo parece escuro. É dizer amém mesmo antes da resposta chegar. É permitir que o Espírito Santo interceda por nós, como diz em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, há orações que não têm palavras. São suspiros da alma. São lágrimas que descem em silêncio. E Deus entende cada uma delas. Por isso, se você tem orado e acha que nada está acontecendo, lembre-se, até quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Às vezes, o que está sendo moldado não é a situação, é o seu coração. E o coração que se dobra em oração, será levantado em graça. Nada é impossível para quem reza com o coração. Um dia, Jesus contou uma parábola simples, mas profunda. Está em Lucas 11:5-10. Ele disse: Qual de vocês terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Será que esse outro responderá de dentro: Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar para lhe dar nada? E Jesus continua: Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, certamente o fará por causa da insistência. Assim, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam,
e a porta será aberta. Essa história fala da oração persistente, daquela que não desiste, da oração que vem do coração e insiste não porque desconfia de Deus, mas porque acredita nele. É uma oração que bate, não para invadir, mas para esperar que o céu abra suas janelas. Talvez, neste exato momento, alguém que lê ou ouve essas palavras esteja no limite das forças. Está rezando há tanto tempo, por uma cura, por um emprego, por paz na família, e a resposta parece não vir. Mas ouça com a alma, Deus não se atrasa. Ele também ouve o que você não disse. Ele vê as lutas que ninguém mais vê. E o que está sendo construído em silêncio, será revelado na hora certa. A fé não é uma fuga. É um chão firme debaixo dos pés. Há um lugar, dentro de cada um de nós, onde nenhuma dor alcança. É onde a presença de Deus habita. A oração nos conduz até lá. E quando rezamos com o coração, tocamos esse lugar sagrado, mesmo em meio às tempestades. Lembre-se de Maria, a mãe de Jesus. No silêncio do seu sim, ela aceitou o impossível. E através da fé dela, o impossível aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não subestime o poder de uma oração feita com verdade. Ela pode não mudar o mundo num instante, mas muda o coração em profundidade. E um coração transformado transforma tudo ao redor. Se há algo que você precisa hoje, é saber disso. Nada é impossível para quem reza com o coração. Não importa o quão escuro esteja o caminho. Não importa quantas vezes tenha caído. Reze. Reze de novo. Reze em silêncio. Reze com palavras. Reze com lágrimas. Reze com esperança. Mas nunca pare de rezar. Deus conhece seu tempo. Deus conhece sua dor. E Ele é especialista em fazer brotar flores em desertos. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela vive em você.